Vamos lá, um dos pontos da proposta determina a identificação de todos os usuários que quiserem pagar para impulsionar uma publicação. A ideia é facilitar a localização da origem do conteúdo. Coppola, eu começo com você porque esse tema é muito polêmico, para o bem e para o mal, porque existem, por exemplo, nós vimos impulsionamentos de conteúdos falsos. Por exemplo, essas e outras ideias presentes no texto, melhor dizendo, serão capazes de punir de forma eficaz quem divulga notícia falsa? Olha, eu acho que as principais críticas, né, que se fazem aí a esse projeto, elas dizem respeito à responsabilização das plataformas pelo conteúdo publicado. E aqui tem um negócio gravíssimo para o direito e até para uma questão de isonomia, que é a diferença de tratamento entre a imprensa tradicional e essas novas plataformas, esses aplicativos, esses sites. Quando a gente pega, por exemplo, a jurisprudência, né, do STJ, ou até quando, se não me engano, é o artigo 38, né, do Código de Defesa do Consumidor, ele é explícito no caso aí de jornais, de revistas, de emissoras de rádio e TV, que quem responde pelo conteúdo é sempre quem o patrocina, portanto, o anunciante. O que esse PL faz? Ele estabelece uma diferença de tratamento e coloca as plataformas solidariamente responsáveis. Isso gera, né, aí, vamos dizer assim, uma necessidade de controle que praticamente pode inviabilizar, né, o negócio ou encarecê-lo muito. E a gente está falando o quê? De prejudicar pequenos anunciantes. Olha, a identificação do anunciante é o menor dos problemas, mas tem outras questões que aí vão se avolumando, entraves de natureza burocrática, como, por exemplo, que as operações financeiras sejam realizadas aqui no Brasil. Então, por exemplo, uma empresa estrangeira não poderia fazer impulsionamento aqui. E eu acho que o nosso arcabouço legal, ele já conta com os mecanismos, seja em relação à tutela da imagem, né, à proteção da honra, seja em relação a crimes mesmo, né, para fazer isso. E tem outras questões, por exemplo, o que se chama de dever de cuidado, né, aí que a gente fala de terceirizar o poder de polícia e realizar censura prévia, fica sob incumbência das plataformas. E isso vai criar aí um grande movimento de cautela, porque é óbvio que esses algoritmos e esses filtros, eles vão ser todos feitos com o interesse econômico de que a plataforma não seja penalizada. Então, de repente, coisas que estão contempladas pela liberdade de expressão, isso vai desde uma piada de mau gosto, até uma polêmica, até coisas dessa natureza, né? Elas não venham a público justamente por quê? Porque vai existir um acovardamento dessas plataformas, né, diante do risco, né, de serem penalizadas, até porque o conteúdo do texto é extremamente genérico, né? Inclusive, eu estou procurando o trecho aqui em que ele fala sobre quais são... Artigo 6º, talvez. Quais são, vamos dizer assim, as balizas. Ele fala, danos... Né, acho que está no artigo 6º. Danos ao Estado de Direito e tal, é uma coisa muito vaga. Então, eu acho muito complexo isso de você terceirizar o poder de polícia para plataformas, para empresas privadas e, pior, ainda gerar uma obrigação de que esse controle seja feito previamente. A gente não está falando, obviamente, de casos claros que podem ser checados de estímulo à violência, terrorismo, pornografia infantil, etc., esse tipo de coisa. Inclusive, as plataformas elas já são bem robustas no sentido de coibir esse tipo de atividade. A gente está falando das nuances, né, do que seria, por exemplo, um discurso antidemocrático, esse tipo de coisa. Muito bem, eu quero que não conte aí o tempo do Coppola ainda, eu só quero ouvir do Coppola o seguinte. Você acha, Coppola, que a fiscalização é robusta e tem funcionado? Olha, em certa medida, sim. Se a gente pensar no volume de informações, eu digo em relação a crimes graves, aqueles que eu citei. Mas aqui eu peguei, por exemplo... Agora pode contar o tempo dele, tá? É verdade. Ele está bem espertinho. Vou falar o seguinte, ele exige que provedores atuem preventivamente, portanto, estamos falando sim de censura, em face de conteúdos potencialmente ilegais de forma diligente em prazo hábil. Só que aí, vamos lá, termos vagos. Vamos supor, o furo aqui da CNN Brasil, sabe? Aquelas imagens supostamente estavam sob sigilo. E aí a plataforma, ela vai estar arrogada do direito de publicar esse conteúdo ou não?
Olha como isso é delicado. Outra coisa, como eu disse, gera um incentivo à restrição excessiva, né? E interdição do debate público. Eles chamam isso de efeito silenciador. O PL, ele cita alguns casos, por exemplo, golpe de Estado, terrorismo, discriminação e violência de gênero e infração sanitária. Agora, por exemplo, aqui a gente tem debatedores que sustentam a tese, por exemplo, que impeachment é golpe, certo? Quem é essa plataforma para interditar esse debate? A gente tem, né, todos os ministros praticamente do Supremo Tribunal Federal falando que impeachment não é golpe, é mecanismo constitucional, só que faz parte do debate público essa divergência de ideia. Então, falar que impeachment é golpe é antidemocrático? Por exemplo, outra situação, os vândalos que invadiram lá os prédios públicos, né? Tem gente que os qualifica como terroristas, a gente sabe que juridicamente esse termo não para de pé. Então, vocês percebem como o debate público é cheio de nuances, inclusive infração sanitária. E aí eu vou ler uma manchete só da CNN que seria impossível há um tempo atrás. Experts da OMS revisam conselhos de vacina para a Covid-19, alegando que crianças saudáveis e adolescentes representam baixo risco. Isso antigamente seria uma fake news. Vamos lá, eu ajudei o Coppola aqui com bastante tempo a mais. Verdade. Vamos lá, Tardelli, agora você. Não. Essa e outras ideias presentes no texto serão capazes de punir de forma eficaz quem divulga notícia falsa? Essa é a minha pergunta inicial, tá, Tardelli? Olha, a gente tem que pensar que, modernamente, a terceirização do controle já existe, por exemplo, nos compliances. Qualquer instituição financeira, qualquer grande empresa, qualquer rede varejista, né, tem um sistema de compliance que é o quê? É um sistema de proteção da própria empresa, para que ela não entre em roubada. Certo? Por quê? Porque agora a criminalidade se sofisticou muito além daquilo que nós tínhamos de até 20 anos, vai. De 20 anos para cá, o mundo mudou muito. Certo? Então, houve a necessidade da criação desse sistema de compliance. O que pretende fazer, o que o artigo 6º do projeto, ele diz o seguinte: os provedores podem ser responsabilizados civilmente de forma solidária, que é uma responsabilização grave, né, pela reparação de danos causados por conteúdos gerados por terceiros, cuja distribuição tenha sido realizada por meio de publicidade da plataforma. 2. Por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, quando houver descumprimento das obrigações de dever de cuidado na duração do protocolo de segurança de que trata a seção 4. Muito bem, o que ele está dizendo? Tome cuidado com a sua gestão. Você é responsável também pela prevenção. Como a instituição financeira é responsável pelo crime de colarinho branco, olha, você não pode fazer operações de risco. Você não é mais isento do seu autopoliciamento. É algo, Caio, que nós não tínhamos há 5 anos atrás. E nós estamos agora começando a dar cabeçada, como é que é isso? Porque é algo que não existia. Não existia. Nós temos que aprender a existir, e eu acho que esse aprendizado não vai ser um aprendizado sem dor, como todo aprendizado é. Nós precisamos estabelecer o seguinte: é necessário um marco regulatório? É necessário uma regulação? Bom, se for a resposta afirmativa, nós temos que estabelecer uma série de consensos. É necessário? É necessário. Ah, tá. No meu modo de ver. Estabelecidos os consensos, a gente vai brigar depois por aquilo que não pode, que aquilo que não é consensual, que é exatamente o que você está colocando. O que não é consensual é exatamente o que vai ser construído. E eu não acredito numa construção perfeita num primeiro momento. Tanto que o projeto de lei, daqui a 5 anos, ele tem que ser revisto. Porque não se sabe exatamente se vai ser eficiente. Qual vai ser a medida dessa eficiência? Qual vai ser a consequência disso? Porque nós estamos trabalhando em algo que nós não conhecíamos, é algo tudo muito novo para a gente. A sociedade mudou muito rapidamente, os meios de comunicação, de comercialização. Outro dia eu fui, só para te citar um exemplo, fui ver uma geladeira numa loja e fiquei abismado com a diferença da mesma geladeira na mesma loja, da loja física e da loja virtual. Eu olhei para aquilo assim e falei: essa loja física vai fechar.
É impossível comprar aqui, porque a própria loja oferece o mesmo né, uma entrega, tudo igualzinho, não muda nada. Como é que vai fazer isso? É aquele cara que está trabalhando na loja física lá. Como é que nós vamos fazer essa história? Eu fui outro dia no supermercado, já não tem mais caixa, tem caixa automática. Acabou, não tem mais a mocinha do caixa, que a gente vai perguntar, nossa, aumentou o preço do tomate, hein? É, aumentou, não tem mais. Eu vou lá, pago e vou embora. Tudo automático. O que você está automático. dizendo, Tardelli, é que o PL pode não ser perfeito, mas ele é necessário como um pontapé inicial. Como um pontapé inicial, vai ser o primeiro PL. Certo? Vai ser a primeira lei. Essa primeira lei vai ter que ser colocada na rua. Nós vamos ter que olhar para ela. E ter coragem, discernimento e isenção para dizer, olha, não deu certo aqui, deu certo ali, pode melhorar, e nós temos que ir aprimorando isso. Essa é uma obra, Caio, que não vai ser para 10 anos, não. Isso aí vai ser para os teus filhos. Nós vamos viver nessa regulação, certo? Porque eu acredito que o mundo virtual agora vai substituir o mundo real. E essa regulação é necessária. Outro dia eu estava lendo, rapaz, um livro desses caras futuristas. Tem uns caras que são loucos, né, velho? Do Isaac Asimov. Tá. Eu, Robô. Foi escrito em 1959. Virou filme também. E ele previa toda essa confusão. Um mundo em que vai chegar um momento em que nós vamos ter que regular a atividade do robô. Ele dá até as 10 leis da robótica. Sim. É muito interessante isso. É primitivo, mas é genial. Ele já via isso lá há 60 anos atrás.